Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Ele, porém, não se importaram e foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando seus servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pela estrada, reuniu todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Interceda por mim, porque eu pareço e volto pela oração. Queridos, estamos diante de uma palavra bastante conhecida que fala lá do microfone. Glória a Deus. Olha o microfone. Estamos diante de uma palavra bastante conhecida, bastante conhecida, que fala acerca da parábola das bodas. Toda vez que Jesus Cristo aplicava, falando acerca da parábola, ele falava de exemplos e comparações verídicas e verdadeiras que estavam acontecendo ou iam onde acontecer. Diz a história que Jesus ele chamava os seus discípulos em particular e revelava acerca da parábola, porque ele não podia falar aos fariseus, porque ele era carnal, e eles não poderiam entender a forma que Jesus aplicava as parábolas. E aqui estamos diante de uma parábola das bodas, que fala que acerca de um rei. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então veio seu servo a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Nós sabemos que desde a criação, Deus criou Adão, Deus criou Eva. E diz a história que esses ambos pecaram. E quando ele pecou, aí se cumpre aquela palavra que está escrita em Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, separados estão da glória. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus enviou Jesus foi para mudar a história da humanidade, porque por um pecado de um homem veio e destruiu as gerações passadas, mas Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, foi para preparar para mim e para você as bodas do Cordeiro, para que todos aqueles que quando ele convidar, nós sermos dignos de estar naquele grande dia e participar do banquete do Cordeiro, o qual ele mesmo ele vai servir. E diz essa história que o rei chamou muitas pessoas, mas as pessoas não deram muito crédito o chamado do rei. Quem sabe aquelas pessoas eram ricas, as pessoas tinham um carro para andar, as pessoas andavam na luxúria, andavam na sua pompa e não queriam nada, aleluia, com as bodas. E diz a Bíblia Sagrada que ele agora vai e chama todos os coxos, todos aqueles que estão nas esquinas e convida para a sala do banquete. E diz a Bíblia Sagrada, o versículo que nós lemos, aleluia, para que Deus ele venha escolher todas as pessoas que estavam na esquina. Eu quero te dizer essa noite, nós estávamos lá fora com o tumulto paralítico e Deus escolheu você, tu és privilegiado. Deus chamou você, aleluia, e te arrancou das trevas e colocou na maravilhosa luz. Deus chamou você moço, mendigo, não sabia nada, aleluia, estávamos com a festa nupcial, dona suja, não tinha digno de participar das bodas, mas nessa noite estamos diante de uma grande ceia, aleluia, e a cada dia nós devemos que se examinar, nós a cada dia, querido, a cada dia das nossas vidas, nós temos que se examinar diante do Senhor. Não é simplesmente no dia da ceia que nós convidamos, ó, hoje vai ter tanta ceia, parece que a igreja fica mais cheia, aleluia, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a cada dia nós se vestimos de pano de saco naquela época simbolizava quando o povo estava em luto, ou passando por dificuldade como fez, aleluia, mas Deus não estava diante daquela situação, ele rasgou as suas vestes e colocou um pano de saco e colocou cinza. Naquela época, todas as nações que passavam por esse estágio, ele tinha já um pano de saco reservado e uma cinza, porque ele sabia que quando o povo estava de luto, ou as suas vestes estavam sujas, ele necessitava de se humilhar para se apresentar diante do rei, porque diante do rei não se apresentava de qualquer coisa, porque se apresentasse
no pátio interior, aleluia, sem quem mandar, aleluia, o rei entendia o cetro, e aleluia, seu soldado matava todos aqueles que se apresentavam diante do rei de qualquer maneira. O que eu quero te dizer nessa noite, devemos tocar nossas vestes espirituais e colocar uma veste oficial verdadeira, uma veste, aleluia, que verdadeiramente ela resplandece a glória de Deus sobre a nossa vida. Talvez você está aqui nessa noite, você está bonitinho, está bonitinha, mas Deus, ele quer olhar essa noite no interior. Deus, essa noite, ele quer olhar sua festa interna e dizer: meu filho e minha filha, venha participar da ceia do Senhor que eu preparei para você. Querido, eu quero te dizer nesta hora, a Santa Ceia é algo importante, que o próprio apóstolo Paulo disse: examine-se, pois, aleluia, o homem a si mesmo, e coma e beba no pão, aleluia, tem muitos comendo no pão, aleluia, do sangue do cordeiro, aleluia, aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus de qualquer maneira, mas Deus, ele te chamou aqui nessa noite, te convidou nessa grande ceia, aleluia, para que ele venha, aleluia, fazer um milagre na tua vida, aleluia, talvez você está doente, você está paralítico, mas nessa noite Deus quer te dar saúde, Deus quer te dar vitória, Deus vai libertar a sua glória na sua vida, mas para isso necessita de mim e você se arrepender e se humilhar. Tem que se humilhar. A Bíblia diz que fala a história, capítulo 15, versículo 11 de Lucas. A Bíblia diz a história do filho pródigo, tinha 2 filhos na casa. Diz a Bíblia que esse filho mais moço, ele decidiu-se sair da casa do seu pai. Decidiu por herança que ele tinha. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele saiu, ele gastou tudo quanto tinha. E quando ele gastou, aleluia, a Bíblia diz que o único trabalho que o homem arranjou para ele foi cuidar dos povos e comer das colotas dos povos, porque não tinha nada mais para ele se alimentar. O que é que simboliza isso, queridos e queridas? Você está aqui nesta noite, aleluia, talvez nós estamos na presença do Senhor, mas nós estamos distantes como o filho pródigo, e Deus te convida nesta hora: meu filho, vinde, aleluia, enquanto aquele jovem se arrependeu, querido, aleluia, a Bíblia diz que o seu pai o avistou de longe, aleluia, de íntima compaixão, ele se, aleluia, se colocou e já estava com os braços abertos. Aleluia, o seu pai foi e abraçou ele. Aleluia, diz a história bíblica no capítulo 15, versículo 11. Aleluia, que estava tendo uma grande festa, uma dança, e o seu filho mais velho que estava no campo, a Bíblia diz que o seu filho mais velho, ele ouviu aquela dança, aquela música. Aleluia, diz a Bíblia que ele se entendeu: que é isso que está acontecendo aí? Aleluia, seu irmão estava morto e agora reviveu. O que é que eu quero dizer com isso? Você que está distante do Senhor, porém estando na casa do Pai, aleluia, Deus, ele quer, aleluia, trazer você de volta. Você saiu da posição, não sei porquê, mas Deus, nessa noite, meu filho e a minha filha, chama a minha atenção, a sua atenção, e digo: venha para a posição que eu te coloquei, venha para a posição, aleluia, que eu te chamei, para que eu venha fazer um milagre na tua vida, para que você seja digno de participar do banquete do Cordeiro. Deus me chamou e te chamou, foi para fazer a diferença. Deus não me chamou e te chamou para ser como aquele crente velho que estava, e quando o filho se arrependeu, ele se chateou, ele chirou, ele ficou chateado: meu pai, tu não faz essa coisa para mim. Aí o pai disse: minha mãe, olha, tudo que eu tenho é seu, e tudo que você tem foi eu que te dei. Sabe o que simboliza isso? Nós temos que valorizar, querido, aleluia, essa simples memorial Santa Ceia que nós tomamos aqui. Se nós não valorizarmos e não temos o temor que Deus coloca no nosso coração e participarmos de qualquer maneira, aleluia, nós não somos dignos de participar, aleluia, das bodas do Cordeiro, para entrar nos portões celestiais. Deus chamou a mim e você, querido, foi para ter temor, reverência e respeito para com as coisas de Deus, porque quando nós não temos respeito e temor às coisas de Deus, aleluia, as coisas começam, aleluia, se embaraçar na nossa vida. Mas como nós temos respeito e temor em participar da ceia do Senhor, aleluia, tudo muda, tudo é diferente, porque, aleluia, nós tomamos uma vez por mês, é para nosso fortalecimento espiritual e para a glória do Cordeiro em nossa vida. Deus, ele quer, querido, fazer grandes coisas em nossa vida, mas para isso depende de mim e de você. A Bíblia diz que cada um, capítulo 22 que nós temos, procura os seus negócios, cada um vai para o seu campo. O que é que simboliza isso? Estou esquecendo de participar das contas do Cordeiro. Eu vou fazer aquilo que ele apraz. Aquilo que é o meu bel prazer, eu vou fazer. E as coisas de Deus, ó, deixa para depois. A Bíblia diz que buscar em primeiro lugar o meu reino, a sua justiça. E as demais coisas tudo serão acrescentadas. Deus, ele quer que você busque primeiro o reino dele. Deus quer primeiro que você busque a santidade. Deus quer primeiro que eu busque a obediência e a santidade, para que
quando eu viesse apresentar diante dele, quando eu estava diante daquela festa do banquete, aleluia, o rei olhou, aleluia, e viu um homem que estava diferente. Quem foi que deixou você entrar aqui? Sabe o que simboliza isso? Aquele homem não era digno de participar, aleluia, das bodas do cordeiro, Rosa. E aqui ele olhando isso assim, ó, deu uma ordem aos anjos, quando foi, lançou ele, e ele, aleluia, foi assim, ali vai ter choro, branco e evidente. Sabe o que simboliza isso? Nós não estamos na presença do Senhor de qualquer maneira. Nós temos que estar com a nossa veste limpa, nós temos que estar com a nossa veste oficial, aleluia, não manchada de sangue, mas se apresentar diante do Senhor com alegria, com a veste limpa, aleluia, porque a ceia do Senhor é santa, a ceia do Senhor, aleluia, é algo que você toma, aleluia, de qualquer maneira, como eu como de cada dia, ou tomo café, não, querido, mas Deus, ele quer que eu e você, aleluia, reconhecemos que as coisas de Deus é diferente. As coisas de Deus é diferente, irmãos. As coisas de Deus, ali na igreja de Coríntios, sabe o que essa de uma fazia? Ele comia-se a Santa Ceia, bebia o vinho do cálice de uva, e cada um ia para a sua casa, ainda levava pão, levava como se fosse, comia como se fosse qualquer coisa. Não, irmãos. Você está diante aqui, ó, de um banquete espiritual. Para participar desse banquete espiritual, a nossa vida espiritual tem que estar no altar. Nós não devemos se apresentar a Deus de qualquer maneira. E no final do versículo diz assim, ó, muitos são chamados, mas poucos são seus escolhidos. Sabe o que simboliza? Você foi privilegiado entre 8 milhões de pessoas que atuam na terra. 8 milhões de pessoas que atuam na terra, Deus te escolheu. Aleluia, Deus te pediu, Deus te separou. Será que isso é pouco para você? Aleluia. Deus te escolheu, querido, entre muitas nações, diz assim, ó, você vai me servir, você vai participar da mesa do banquete, vai participar da mesa do banquete, para que o Senhor venha se servir de verdade. Temos que estar na posição que Ele quer, temos que estar do jeito que Ele quer, aleluia, temos que estar à sua disposição na hora certa, no momento certo, para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Porque se não for dessa forma, irmãos, se não for dessa forma, participar da mesa do banquete de qualquer maneira, não vale a pena. Para o mundo nós apresentamos bem, mas para Deus de qualquer maneira, Deus não se agrada disso. Deus, Ele quer o melhor para o seu povo. Assim como Ele deseja que você dê o melhor para Ele, apresentar-nos a Deus como um sacrifício perfeito, santo e agradável, para que experimente a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Você quer experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor? Aleluia, primeiro se apresente a Ele como um soldado, se apresente a Ele com a sua veste limpa, se apresente a Ele com aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, se apresente a Ele com aquilo que Ele tem requerido de mim e de você nesta noite. Veste. Não importa eu estar bonitinho, você está bonitinha, e dentro de nós não tem nada disso. Não importa. Crente tem que andar bonito, crente tem que andar cheiroso, tem. Eu gosto disso, eu sei que você gosta também. Olha quantas mulheres bonitas, homens bonitos de Deus aqui neste lugar. Tem muitos. Mas Deus está falando em vida. Vida com Deus. Temos que ter uma vida com Deus. E aqui nesse versículo disse 8. Então disse ao seu servo, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas, e saindo aquele servo pela estrada, reuniu todos que encontravam, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu, então ordenou o rei ao servente, amarrai-o os pés e lançai-o para fora. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque nós mesmos nos condenamos com as nossas obras. A Bíblia diz que o rei ordenou, amarrai-o os pés e lançai-o fora. Deus não tem prazer de lançar ninguém fora. Mas nós que temos que se examinar e ver o que estamos fazendo, aonde nós estamos errando. A Bíblia diz em Apocalipse, lembra-te de onde caíste. Volta à prática das primeiras obras.
Deus ele requer isso de mim e de você, querido. Para que nós venhamos voltar à prática das primeiras obras, à prática do amor, à prática da santidade, à prática da renúncia, à prática da obediência, à prática de tudo aquilo que ele chamou a mim e a você no começo, querido. Eu quero te dizer essa noite que a Santa Ceia é um fortalecimento espiritual para a nossa vida, e nós tomamos de mês em mês. Aleluia, você tomou a fé, até hoje você está forte, mas hoje você vai receber outro revestimento espiritual para que a sua vida, nesse mês, aleluia, de setembro que vai entrar, você venha ser revestido da glória, você venha ser cheio do poder de Deus. Aleluia, mas para isso Deus requer da minha vida e da sua vida santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Ele quer santidade de nós, irmãos. A Bíblia diz que muito é dado, muito é cobrado. Quando eu falei, isso não passou de liderança não. Fala do peso, do nome que você tem sobre você. Aqui muito é dado, muito é cobrado. A ver, você está no seu trabalho, só você de crente. Aqui muito é dado, muito é cobrado. Você tem que fazer a diferença. A palavra não se aplica só na eclésia. Não. Se aplica na nossa vida íntegra com Deus. Eu preciso melhorar. Eu preciso mudar de vida, de atitude. Você vê que esses dois jovens aqui, esses dois filhos, há personalidade diferente e caráter diferente. Um decidiu partir. Não quero ficar mais na casa do meu pai. Pai, eu não quero mais. Eu decidi, porque eu tenho por herança. Me dê aquilo que é meu, eu vou partir. E ele foi embora. Mas o engraçado é que esse homem, ele tinha um coração quebrantado. Pequei contra o céu diante de ti. A Bíblia diz, não, já não sou mais digno de ser chamado um trabalhador da casa. E ele voltou. Quando voltou, o pai deu uma veste nova, anel novo e alpaca nova. Sabe que você está aqui nessa noite, você se afastou de Deus, ou você se sente distante de Deus por alguma coisa, nessa noite, o pai está de braços abertos esperando você, está preparando uma grande festa, vai ter música. Deus ele vai pegar os anjos, volta aí para esse homem, porque ele está vindo de longe. A Bíblia diz que o filho nem avistou, a Bíblia diz que o pai que o avistou de longe, mesmo de longe estava com o braço aberto e recebeu o filho. Quem sabe os amigos que vão do filho começou a abraçar, começou a beijar. Aleluia, o pai falou assim, agora toca esse instrumento aí, meu filho. E começou agora a mata esse novilho. Aí começou a matar os bois, começou a matar tudo. E aí tem uma grande festa. Sabe que simboliza isso? Deus ele está preparando um banquete para mim e para você. Aleluia, quando houver verdadeiramente o arrependimento nos nossos corações, arrependimento de verdade, porque remorso é transitório, remorso é uma situação que você passa e logo você volta de novo a fazer o mesmo ato. Mas quando o arrependimento vem, você larga tudo. Deus, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, eu quero mudança de vida, de verdade na minha vida. Glória a Deus. Aí o pai tem banquete preparado. Aí o pai tem glória para derramar na minha vida e na sua vida. Aí o pai tem banquete espiritual para fazer nas nossas vidas. Mas nós, muitas das vezes, queremos muito de Deus, mas não queremos dar nada a Ele. Você sabia disso? Só dá, Deus me dá, mas não quer dar nada a Ele. Dá honra, dá glória, dá louvor, dá passando por escassez, por dificuldade. Eu sei que não é fácil, mas louve ao Senhor, adore ao Senhor, porque a circunstância não faz com que eu e você venhamos se afastar de Deus, porque a Bíblia diz que nada nos separará do amor de Cristo. O Deus é fome, espada, principado. É o que vai separar você? Nada, querido e querida, pode se separar do amor de Deus sobre a sua vida, porque o amor de Deus está derramado sobre o seu coração e nada pode tirar aquilo que Ele te prometeu, a coroa de glória. Querido, vale a pena sofrer por amor de Cristo. O diabo ele quer arrancar, ele quer manchar a nossa coroa. É por isso que você vê nesse final do tempo, guerra, nação contra nação, reino contra reino, dentro do ministério da igreja, ninguém se entende mais, não fala mais a mesma língua. Aleluia, porque o Filho do Homem está voltando e ele está preparando uma grande, uma grande ceia para nós, as bodas do cordeiro, esperando a mim e a você. Mas é necessário nós se ajustar, é necessário nós se preparar, é necessário nós entendermos, é necessário nós estarmos desejando, querido. Eu quero que você suba para a primeira viagem comigo, eu quero que você participe, das bodas do cordeiro comigo, porque tudo isso que está acontecendo, querido, não é escândalo não se escandalize, é porque Deus ele está voltando, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo. É necessário que aconteça. É necessário. Deus ele deu um banquete para mim e para você. Esse banquete aqui dessa noite não se compara, não nós desvalorizamos.
ao que Deus tem preparado para mim e para você. Isso aqui é simplesmente um ensaio. Imagina que com aquela mesa tão grande para milhões de pessoas e Jesus com a sua humildade servindo, fazer servindo a minha mesa. Seja bem-vinda ao reino dos céus. Imagine, seja bem-vinda. E a senhora comendo daquele banquete, naquela mesa grande que está de ouro. E é ele mesmo que vai puxar a cadeira. Ele é educado. Gente aqui, aí vem outro. Gente aqui. Isso é pouco para você. O que você está sofrendo não é nada, querido. O que Deus ele tem para mim, para você, preparado. Aleluia, coisas grandes, coisas gloriosas. Não se abata com pequenas coisas na sua vida. Aleluia, porque nós não nos abatemos, nós fazemos com que o ministério de Deus na nossa vida pare. Aleluia, não pare por qualquer coisa, não. Deus ele tem o maior para você, aleluia. Não pare, porque o que tem preparado para você é o eterno peso de glória. Aleluia, Paulo disse que a nossa leve momentânea, aleluia, a tribulação que nós passamos aqui nessa terra não é comparado no peso de glória que está nos esperando. Aleluia, que está esperando você, querido, eterno peso de glória. Não é qualquer coisa, não. E não está preparado para qualquer um, não. É simplesmente para os escolhidos. Os chamados são aqueles que são evangelizados. Para os escolhidos, ele separa para si, meu filho. Você é escolhido para sentar à mesa, para participar, aleluia, das pontas do cordeiro. E é eu que vou te servir, porque eu disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Vamos aprender, querido, a servir um ao outro. Vamos aprender a amar um ao outro, não simplesmente na Santa Ceia. Aí você tem aquele remorso, aquele arrependimento. Aleluia, Deus, hoje é ceia, Senhor. Deus, onde eu fiz algo, Senhor, hoje eu fiz algo, falei algo. Não! A ceia está posta todo dia na minha vida, na sua vida. Todos os dias que você acorda, Deus, ele posta uma mesa diante de mim e de você. Para você tomar o cálice e comer do pão. Tomar o cálice e comer do pão. Tomar o cálice e comer do pão. Não é só domingo, não é só o primeiro domingo aqui na igreja, não. É todos os dias que a mesa está posta na igreja. Todos os dias é que a mesa está posta diante de mim e você, para nós batermos uma análise. Quando você toma a decisão, você está analisando, você está recebendo o sangue de Cristo sobre a sua vida e a sua natureza. Isso é pouco para você. Revestimento, poder, glória, capacidade para vencer o mal, capacidade para vencer o pecado, capacidade para ser digno de participar daquilo que Deus ele prometeu para mim e para você. Mas para isso é necessário uma renúncia da minha vida, uma renúncia da sua vida, para que se cumpra o que ele falou. Vinde bendito de meu Pai. Tem que se cumprir, amado. Tem que se cumprir essa palavra. Vinde bendito de meu Pai. A Santa Ceia, queridos, é algo tão fino e santo que nós, muitas das vezes, não temos nada. Só hoje vai ter Santa Ceia. Aí na semana não há uma preparação. Na semana não há consagração. Na semana não há separação, não há um jejum, não há renúncia. E o que Deus é de mim e de você é santidade, é veste nova. Talvez nós estamos na presença dele, mas fomos manchados a nossa veste por alguma coisa. Mas Deus nessa noite ele quer nos dar veste nova. Aquele filho recebeu veste nova. Aquele filho ele foi adotado pelo seu pai de volta. Por quê? Porque ele se arrependeu de verdade. Essa noite é noite de arrependimento. É noite de que Deus ele quer operar na minha vida e na sua vida de uma forma especial. Mas para isso, atente para o que Deus está falando para você. Atente para o que Deus está dizendo a você nesta hora. Meu filho, volta. Você está afastado, você está dentro da igreja, mas você está afastado. Você está distante. Você não sente mais a minha presença. O banquete, a festa está tendo. O filho pródigo que voltou está participando. Mas o outro está ocupado com seus negócios. Mas o outro, ele está no campo trabalhando. Quando ouve a música, ouve o banquete, as festas, ele se incomoda. Quer simbolizar isso? Nós temos que se arrepender de verdade como um filho pródigo. Ele se arrependeu e vou voltar para a casa de meu pai. Ele foi digno de participar. O próprio pai, ele matou aquele boi cevado e disse assim, ó, agora eu vou matar esse boi porque o meu filho era morto e agora reviveu. Deus quer fazer isso nessa noite, na minha vida e na sua vida, para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Nossa, é muito forte isso, irmãos.
É muito forte. Quando fala de Santa Ceia. Já está dizendo Santa Ceia. Ou Ceia do Senhor. Você vê que o primeiro nome é forte e o último, Ceia do Senhor. Não é de qualquer. A ceia do Senhor. Por isso ele quer fazer grandes coisas não são. O filho do homem está voltando, querido. Parece mentira, né? História de carochinha. Jesus está voltando. Quando você vê algumas coisas acontecendo, tudo ao contrário, porque Jesus está voltando, tudo aponta para a volta do Filho do Homem. Manifestações, você viu apagão que teve esses dias? As coisas, eu vi no trabalho, pessoas desesperadas, 4 horas da tarde, eu indo para casa, aquela agonia na rua, mulher segurando o bolso, eu falei, imaginei logo, meu Deus, e no dia da sua vinda, aleluia, que quando Jesus nos pegar, aleluia, eu me falo, então imagine, você com a sua roupa, tudo ficar no chão. E as pessoas olhavam para nós, que é isso? Pessoas sumindo. Eu vi o desespero das pessoas, as mulheres segurando a bolsa, os homens pegando o mototáxi, aquela agonia, eu falava, eu vou levar assim, Deus vai mostrar, meu filho, você está vendo aí? Vai ser assim a vida do Filho do Homem. O desespero das pessoas, a agonia. E quando deu 6 horas em ponto, ali foi uma coisa estranha. 3 horas parou a luz e 6 horas em ponto, voltou. Coisa estranha. Tem algo mais planejado, uma coisa retirada. E ali você viu o desespero das pessoas. Jesus está voltando mesmo. Jesus, ali Deus, ele vai mostrar, tá vendo bom aqui assistindo, as pessoas assistindo, carro olhando e helicóptero passando, eu parece que imaginei a cena da volta. Aí o rapaz que eu presto, ele disse, rapaz, você não vai embora não, eu vou arrumar minhas coisas, material. Eu, não, calma, ele 4 horas, pode ir, deixa. Aí a mãe você vai, comigo, eu falei, rapaz, que é isso? Tá vendo por quem tem que ter paz na hora de desespero? Aí eu mudei minha roupa, tomei banho, mudei minha roupa, eu falei, rapaz, Jesus está voltando mesmo. E aquele apagão, aquela agonia toda. Jesus está voltando. Será que você não vai fazer isso com você? Você também ficou desesperado? Não acredito não, crente. Ficou desesperado naquele momento? Cheguei em casa e tive que comprar 10, não foi 12 velas. Falei, Jesus, quando chegou lá, chega. 12,50 vezes. Não fui eu. Ela viu, eu quando chegou, ela estava com uma cidadã, eu cheguei com 10 pacotes. Não, aí quando chegou, acabou. Jesus desceu sua luz do... Eu vi a casa das pessoas do jeito, cara que é bonito. Quem gosta de assistir novela foi com Nossa. O negócio é sério, irmão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu achei que ele não tem nada não. Aí ia ficar para outra. Eu sei que o diabo é sujo. Mas, irmãos, ó, a parábola das coisas é coisa muito séria. É sério. Pense comigo, a minha coisa. Sabe o que simboliza? A gente atentou para a voz do Senhor. Mas vamos fazer esse título de participar dessas coisas. A Bíblia diz que a outras pessoas do primeiro convite que foi, não foi digna. Não, eles não eram dignos. Quem sabe cheio de exaltação, cheio de soberba. Não aceito. Tenho riqueza, tenho glória, tenho honra. Não quero participar. Mas olha, vai lá na encruzilhada. Vai lá no lugar onde no caminho que tiver, chama lá. E a Bíblia diz que aquelas pessoas ouviram a palavra. E foram dignos de participar. Eu e você ouviu a palavra. Estamos aqui diante dessa Santa Ceia, porque não é qualquer coisa. Para o mundo, aleluia, pode ser pouca coisa, mas para nós é um memorial, porque Jesus morreu e Ele ressuscitou dos mortos. Ele está aqui no nosso meio para nos dar a vitória. Ele está aqui no nosso meio, aleluia, para fazer o milagre acontecer. Está aqui no nosso meio para fazer sinais, prodígios e maravilha. Ele está aqui no nosso meio para dar aquilo que a gente precisa e aquilo que nós necessitamos. Deus te chamou aqui nessa noite para participar dessa ceia do Senhor. Aleluia, para fazer um milagre na sua vida. Deus é fiel. Santa Ceia, irmãos. E aqueles que não participam da Santa Ceia, Deus ele vai fazer grandes coisas. Deus ele vai fazer um governo diferente. A Paulo e a sua esposa. Deus ele vai fazer coisas diferentes na vida de vocês. E todo o tempo vocês vão estar participando dessa ceia. Eu sei que a Deus, você parece que fica um triste, né? Quando vê a gente participando, mas Deus, Ele vai fazer grandes coisas na vida de vocês. Vai fazer. Os papéis vão se encaminhar, tudo vão se encaixar, tudo certo. E você vai ver a glória de Deus na vida de vocês. Porque a vida diz, no lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Deus vai fazer honra, vai fazer glória. Vocês vão participar, quando você participar, você vai ver daí em diante o que Deus vai fazer na vida de vocês. Como vocês
Deus ele vai fazer grandes coisas na vida de vocês. Simplesmente aquilo que vocês passaram, está passando, é simplesmente uma ajustação. Deus ele está fazendo, operando no silêncio, operando na sua vida que vocês não estão entendendo. Aleluia, mas ele vai fazer porque ele é Deus. E quando ele faz algo na nossa vida, ele não faz algo para nós envergonharmos, mas faz algo para nós aprendermos e ter experiência com o Pai que nos serve a glória do nome dele. Ele vai fazer. Fica na expectativa do milagre, porque ele vai fazer na vida de vocês. Coisa grande, Deus vai fazer na vida de vocês. Queridos, até aqui nos alma do Senhor. Amém. Glória seja dado no nome de Jesus. Vamos agora nessa hora participar da ceia. Amém. O pastor vai estar em nome de fazer a leitura. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Por favor, fique em pé da sua vida, João.